Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge e eu estou aqui sempre trazendo algo que possa ser útil a você e sempre com base, né, nas ideias de Tom Campbell e My Big Tool, né, minha grande teoria de tudo. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre justamente isso, né? O que é essa teoria de tudo e o que é My Big Tool em relação a isso, né? Porque muitas pessoas acabam, vamos dizer, se assustando, imaginando que é algo sobre equações, né? Não tem necessariamente nada a ver com isso. Pode ter, mas não necessariamente tem, né? No caso de My Big Tool, é um livro escrito em texto normal, né? Com palavras comuns, né? E como eu já disse de outras vezes, o principal objetivo dele é nos localizar, nos ajudar a entender quem nós somos nesta realidade, o que é esta realidade, como ela funciona, de onde ela vem, qual é o nosso relacionamento com tudo isso, e no fundo quais que são as regras do jogo da realidade, né? Porque o Tom e eu acredito também, né, que entender as regras do jogo nos ajuda a jogar melhor e com mais facilidade e portanto ser mais felizes, né? Nós não estamos aqui necessariamente para sofrer, e seguramente não estamos querendo isso, não estamos buscando isso, certo? Então, nós estamos justamente o contrário, nós estamos buscando ser felizes. Agora, como é que você pode ser feliz jogando um jogo do qual você nem sabe que é um jogo, nem como funciona, nem quais são as regras, né? Então, é meio difícil, né? Não é impossível, mas é bastante difícil. Então, o objetivo principal de My Big Tool é esclarecer o nosso próprio funcionamento interno, o que somos, quem somos, de onde viemos, né? Para onde nos dirigimos, o que estamos fazendo aqui, todas essas questões fundamentais da humanidade e relativas à nossa própria evolução, que também acaba sendo revelado ali, que é o caminho, né? É para onde nos direcionamos. É o que estamos fazendo aqui de alguma forma, dito de forma muito simples, né? Somos consciência, somos derivados de uma consciência fundamental, vivemos num ambiente de consciência, gerado pela consciência fundamental e por nós em conjunto, é um ambiente de cocriação, né? Mas tem todo um suporte da consciência fundamental para gerar este ambiente virtual, né? E isso então nos leva aí ao que eu queria comentar com vocês, né? O que é esta questão da teoria de tudo, né? TOE quer dizer Theory of Everything. Então, teoria de tudo em inglês, ok? Por isso que se chama Minha Grande Teoria de Tudo, do Tom Campbell, né? E por que ele também é importante entender por que ele põe esse minha na frente, né? Ele não é uma questão de orgulho para aparecer perante os outros, ele deixa isso claro desde o primeiro minuto do início do livro, lá no prefácio, né? Que não é uma questão de orgulho, é para deixar claro que isso é um mapa da realidade, como ele a percebeu, como ele a pesquisou, né? Como ele a descobriu, que não se trata de imposição, é apenas um mapa. Você vai usar o mapa que ele te fornece como qualquer outro mapa, para escolher seus caminhos, percorrer o território, entendendo um pouco, para não ficar completamente perdido ali, ok? E aí você vai pôr mais detalhes naquele mapa em função dos caminhos que você percorre, e vai validar ou não o mapa, ok? O mapa só é bom se descrever bem a realidade. O modelo de uma teoria de tudo só é bom se descrever bem a realidade. E como é que essa teoria de tudo ela se compara com outras tentativas de teoria de tudo, né? Então, a ciência em geral, em especial os físicos, se você pegar um Einstein, né, ou um Hawking, né, é uma coisa que eles buscavam, né? Todos esses físicos estão buscando alguma teoria que ele possa até, se possível, descrever matematicamente com equações, que possa descrever a totalidade das coisas, ou seja, tudo funciona de acordo com aquelas leis, como um reloginho. Essa é a vontade dos cientistas e físicos. Só que tem uma pedra no meio do caminho, sempre tem, e como a maioria deles são materialistas, ou sempre partem de princípios materialistas, porque é a base da ciência, né? Em geral materialista, e não estou falando aqui com relação à religião, é sobre a crença de acreditar que a realidade é construída por pequenos pedaços, pequenos tijolos de matéria. Isso é um dogma em geral da ciência, que poucos usam
contestar, porque senão ele acaba queimado perante o restante da comunidade científica. Então, isso é uma grande dificuldade que tem. E é por isso que nenhum deles chegou, porque a realidade não é material, ok? Mas agora, se o cara parte de que é material e tenta encontrar uma solução, ele nunca encontra, fica andando em círculos. Então, o Einstein criou a teoria da relatividade, né? E contribuiu também para que outros criassem a teoria da física quântica, da mecânica quântica, como alguns preferem chamar, né? Mas nenhuma delas descreve a realidade como um todo. Um dos mais recentes esforços para descrever a realidade como um todo é a teoria das cordas. Mas essa daí está muito longe de ser provada, né? Ela tem várias ideias, ela é muito complexa e não existem hoje testes razoáveis para provar aquilo que ela alega em teoria, além da complexidade, né? A gente conhece do princípio de Ockham, que se algo é muito complexo, não é muito provável de ser verdadeiro. Que aquelas coisas que são simples e diretas, em geral, têm mais chances de ser verdadeira. E essa teoria das cordas, ela é muito complexa. Mas é mais uma tentativa materialista frustrada, apesar de que ela já considera, em muitos casos, que a realidade ela não é sólida. Você vê, quer dizer, a teoria das cordas, apesar de complexa, ela já percebe que não pode tratar a realidade como algo sólido. Mesmo assim, ela ainda está longe de chegar a qualquer coisa. E mais, elas se resumem, essas teorias todas da ciência materialista, seja da relatividade ou da física quântica, elas se resumem a tentar descrever a realidade material externa como sendo objetiva. Elas não incluem as questões da consciência, né? Do pensamento, dos sentimentos, tudo isso fica de fora. Então elas jamais serão teorias de tudo. Elas serão teorias de tudo da matéria, se conseguir chegar a alguma que realmente funcione, que explique a totalidade da matéria aparentemente objetiva e externa, ok? Mas nenhuma delas conseguiu isso, nem está perto hoje, né? O Tom deu um passo adiante. Quando ele está falando de teoria de tudo, é teoria de tudo. Ela cobre a física, né, a parte material, a filosofia, a parte mental, espiritual, como queira encarar isso, e a metafísica, ou seja, explica tudo que está além dessa realidade. Explica o que você é realmente e que não é o que pareça ser apenas um corpo. Que isso é apenas um avatar, ok? Então, é uma teoria de tudo realmente. Ela explica tudo, né? Explica supostamente o espírito, né? Ou o que ele chama de consciência de uma forma prática, que é o que realmente ele constata que isso é. Que a consciência fundamental é um gerador de tudo, né? Que nós somos parte dessa consciência fundamental isolada, né? Individuada, né? E que isso é o que nós realmente somos. E que aqui nós estamos plugados neste videogame, neste grande videogame de realidade, que é uma escola, um laboratório de aprendizado acelerado para as consciências básicas e fundamentais ainda, para que elas cresçam, que elas evoluam, ok? Então a gente tem a oportunidade de passar por pacotes de experiência aqui. Bom dia, Sônia, bom dia a todos, né, que estão participando aí, foram entrando, né? Essa live aí, claro, eu não costumo fazer lives programadas. Então eu vou fazendo, quem pode participa e eu vou aqui acrescentando conhecimento e deixo ele disponível no final. Então, uma grande teoria de tudo é uma que explique tudo. Né? Não basta, o que me adianta explicar como é que a matéria está constituída a partir da matéria? Não, se eu não entender a consciência, meus pensamentos, meus sentimentos, meu papel aqui, não é uma teoria de tudo, deixou o mais importante de fora, porque o resto é apenas um cenário para que a gente leve a nossa vida. Né? A nossa vida, a nossa experiência, a nossa sensação de tudo isso, nossas reações, nossas escolhas, a vida é feita de escolhas. Quem faz as escolhas? A consciência, a nossa percepção, essa percepção fundamental que nós somos através do nosso avatar que está passando pelas circunstâncias que são do pacote de experiência que ele atualmente vive e experimenta. Né? E a consciência, ela é eterna, ela é imortal, né? Ela é fundamental. É ela que gera tudo. Né? Isso, aliás, foi uma das primeiras constatações que o Tom fez, né? Quando estudava a consciência, ele estudou a consciência por 35, 40 anos, antes de formular, né? Ele é físico, estudioso da consciência, antes de formular as ideias dele, ele estudou isso profundamente, fez várias experimentações,
através da própria consciência, né, interagindo com a consciência fundamental e com a de outros, a experiências repetitivas e extensivas até tirar conclusões, ok? E acabou chegando à conclusão, pela experiência dele também, ele profissional, ele mexeu muito com a questão de simulações e programação de computador, e ele encontrou associações absurdas, infinitas, entre o formato de funcionamento da consciência e a forma de funcionamento da programação de computadores. Então, e pondo isso em prática, experimentando, então ele chegou à conclusão que a realidade é digital, a consciência é digital e gera uma realidade virtual, ou seja, parece matéria a nossa percepção em função da programação dos nossos sentidos, do nosso avatar, ao qual nós, consciência, estamos plugados para experimentar exatamente igual você aciona um personagem do videogame e comanda ele dentro do videogame, ok? Para passar daquelas fases, para se divertir, para se distrair, seja para o que for, quando você está jogando um videogame, aqui nós também estamos nos distraindo, nos divertindo, mas principalmente estamos aprendendo e crescendo. Esse é o objetivo principal. Ninguém disse que tem que ser um objetivo atingido sofrendo, né? Mas às vezes a gente faz escolhas que não são as melhores possíveis para nós mesmos e acabamos sofrendo. Mas não precisamos, a gente também pode ser feliz e muitas vezes ok? Então o objetivo é aprender, crescer, evoluir, ok? É para isso que tudo existe, para a evolução da consciência. Consciência é fundamental, tudo mais é derivado. Isso é uma frase do Tom fantástica, básica, que eu vivo repetindo. E como que ele chegou a essa conclusão? Isso é uma coisa bem simples. Ele fez várias experimentações. Então, ele experimentando com a consciência fundamental, ele percebeu que ele conseguia criar situações aqui na realidade que é derivada, essa realidade virtual que a gente vive. Então ele descobriu que a realidade fundamental influenciava a realidade virtual em que nós vivemos, que é derivada. Você quer ver o exemplo principal dele? É o mais simples e um dos primeiros que ele fez. Ele entrava em estado meditativo, ficava com consciência pontual, se focava nos problemas de computador que ele tinha no trabalho, porque ele estava escrevendo programas de computador. E programas de computador é uma coisa complexa de escrever e sujeita a muitos erros. A gente pode errar na digitação das letras, dos números, e pode errar nos comandos, né? E por algum motivo o programa não funciona e você fica maluco tentando descobrir de onde vêm os problemas. Quem já mexeu com computação sabe disso, né? Identificar problemas em um programa de computador, quanto maior e mais complexo, mais difícil. E o que ele fazia? Ele, nesse estado alterado, meditativo, de consciência, ele punha para ele mesmo lá na tela, né, mental dele, ele via o programa listado lá. E ele solicitava que ficasse em destaque de cor, né, por exemplo, vermelha, né, as linhas que contivessem erros. E ele olhava lá e realmente verificava que tinham erros, aquelas linhas, né, do programa real que estava escrito em papel, durante o estado meditativo. E aí ele voltava e corrigia aquelas linhas, né? Então ele passou a ser um expert em programa de computador, em correção rápida de programas de computadores, tão bom que as pessoas vinham com seus programas pedindo para ele corrigir, né? Porque elas mesmas não encontravam os erros, porque é um processo laborioso e difícil, acreditem em mim, eu já fiz de forma... durante algum período da minha vida eu já escrevi programas de computador para aprender como é que isso funcionava, né? E assim, realmente é complicado. Então ele conseguiu um resultado prático, né? Consultando neste mundo da consciência em que ele entrava, meditativo, e descobrindo erros. Então ele conseguia impactar a realidade real aqui, ele ia lá e verificava que os erros existiam, fazia as correções necessárias, não só para os programas dele, como para os programas dos colegas dele. E todo mundo, ninguém quis saber como é que ele fazia aquilo. Ele tentou explicar, ninguém se interessou, porque todo mundo achava aquilo muito estranho. Mas gostavam do resultado, né? E o resultado era obtido assim. Porque como é que ele ia saber onde é que estava o erro do programa dos outros? Consultando um sistema maior que contém, inclusive, os programas dos outros e os dele mesmo. E apontava os erros de forma prática para ele, e ele ia lá e apontava as correções, fazia as correções. Então ele constatou, simplificando, que ele conseguia, a partir da realidade fundamental de consciência, efetuar melhorias e modificações na realidade derivada
desta realidade virtual que parece material. Então, ele chegou à conclusão que esta realidade é derivada da outra, e não o inverso. E você não consegue, fazendo nada com a massa, com a matéria, com aquilo que parece maciço, você não consegue fazer nada que impacte a realidade mental, que impacte a realidade mais fundamental, que impacte a consciência. Então, se você não consegue exercer influência da realidade material na direção da realidade consciencial, e você consegue, a partir da realidade consciencial, influenciar, a conclusão é óbvia, é que esta realidade em que estamos é derivada da outra. Por isso que a gente consegue de lá influenciar aqui, ok? Então, só esclarecendo esse ponto. A outra é fundamental, consciência é fundamental e tudo mais vem da consciência. Por isso que tudo é derivado da consciência. Nós somos consciência, derivado da consciência fundamental, nós, consciência, e o personagem é uma criação da consciência fundamental e nossa para interagir dentro desta realidade virtual, dentro deste videogame, que é uma oportunidade de aprendizado acelerado, de evolução da consciência, ok? Então, isso é um pequeno detalhe da teoria de tudo dele, né? Explicando, inclusive explica aí, né, de uma forma bastante clara que nós somos. Consciência é fundamental, ela que gera tudo. Nós somos uma consciência individual, uma parte dessa consciência fundamental. Isso é o que nós somos. E o boneco, né, o personagem, o vasilhame, o avatar, né, o corpo, o cérebro, tudo isso é derivado. Né? Então, isso é um personagem, está aqui, que nós, consciência, uma parte da consciência fundamental, a nossa consciência, vamos dizer, pessoal, é responsável pela pilotagem desse avatar. Alguns chamariam de centelha, vocês já sabem disso, a May, por exemplo, né? O Hélio Couto, tem muitas pessoas que chamam isso de centelha. Né? Então, o Tom chama de unidade de consciência, porque é uma parte da consciência fundamental. Então tem a consciência fundamental, a unidade de consciência, que é o que nós realmente somos, e o avatar ao qual essa unidade de consciência se pluga dentro do videogame para viver a vida de um personagem dentro desta história aqui e extrair aprendizado, fazer escolhas. Você tem interação com os outros, com as situações e com os objetos. Isso te gera oportunidades de escolha. Você faz escolhas, verifica as consequências e aprende com o processo. E cresce, e faz melhores escolhas. Né? E aí você está andando na direção da evolução. A evolução vai na direção do amor, do sem medo, do sem egoísmo, da baixa entropia. Essa é a direção da evolução. Ok? Então, isso de forma geral, descreve um pouquinho algumas das ideias da minha grande teoria de tudo, do Tom Campbell, que é absolutamente um livro sobre você, sobre sua realidade, sobre viver melhor. Agora, ela é uma teoria de tudo porque ela explica tudo. Ela explica tudo. Você não vai encontrar isso em nenhum outro livro, em nenhum outro autor, em nenhuma outra palestra, ok? Porque muitos explicam aspectos parciais desta realidade, inclusive aspectos da consciência. Né? Você vai pegar um Eckhart Tolle, um Osho, né? Eles explicam aspectos de quem você realmente é e como você se relaciona com a consciência. Né? E te ajudam a buscar esse ser que você realmente é, porque o que importa é você encontrar esse ser que você é, não importa o que os outros digam, o que eu diga, o que o Tom diga. O importante é que você se pesquise, se aprofunde em você mesmo e descubra quem ou o que você é e que utilidades isso tem para você e que impactos isso tem. Mas o Tom dá uma descrição geral, ele te joga um mapa na mão, né? Que tem muitos detalhes do funcionamento da realidade que te ajudam, inclusive, a buscar nesse caminho de autoconhecimento e de interação, de descobrir como funciona, como melhor funciona a interação. Então, não é um livro, ainda que ele seja baseado no método científico para descobrir, ele está descrito todo em forma inteligível e não se trata de um livro de física. A física é apenas uma consequência. Né? Como ele explica tudo, entre outras coisas, ele explica como é que o futuro é calculado, onde é que ele está disponibilizado os dados, né? Porque são possibilidades. Ele explica que cada possibilidade tem maior ou menor probabilidade, e que você pode influenciar as probabilidades do futuro, porque o futuro não está resolvido, apesar das alternativas estarem calculadas. Ele explica uma infinidade de coisas, te dá uma visão muito ampla desse mapa, com esse mapa de como a realidade funciona, para você experimentar e testar seguindo o seu próprio caminho.
Então, é um livro com base científica, porque o Tom é um cientista, é um físico, ele usou o método científico para chegar às conclusões que chegou, mas ele te explica a realidade e o funcionamento dela em linguagem ampla, ok? Aberta, ampla não, né? Em linguagem aberta, não é em fórmulas, né? É uma linguagem inteligível, né? É um livro de palavras, não é um livro de equações, ok? Então, ele mostra que você, partindo de uma realidade, de uma consciência fundamental com potencial para evoluir, mas vazia inicialmente, e de uma pressão de evolução sobre essa consciência, a mesma evolução que pressiona os seres nesta realidade aparentemente física a evoluir a biologia, né? Essa consciência evoluindo, ela chega a se subdividir, criar consciências individuais como nós e criar, mais adiante, continuando sua evolução, ambientes onde essas consciências individuais possam evoluir também individualmente de uma forma mais organizada e melhor, ok? E contribuir para a evolução geral, que toda a consciência que ela busca é a evolução, ok? Então, assim, da mesma forma que eu estou explicando para vocês, ele dá a pincelada em palavras comuns, sem nenhum misticismo, de uma forma racional e lógica, com as deduções que ele fez de estudar isso por 30, 40 anos, e as conclusões que ele chegou para que sejam úteis da melhor forma para você, para a sua vida e para a sua realidade. Não se trata de ciência pela ciência para cientistas. Não, se trata de realidade, de vida, de experiência, de evolução para nós indivíduos, escritos de forma transparente, em linguagem comum e moderna, dando exemplos de videogames, né, de simuladores, né, de linguagem moderna. Não usa nenhuma linguagem mística, não fala em sonho, em ilusão, não. Assim, é claro que tem uma associação, né, porque uma realidade virtual você pode associar com um sonho, com uma ilusão, mas não é disso que ele fala de coisas que, principalmente as pessoas racionais, sei lá, médicos, engenheiros, administradores, enfermeiros, pessoas que lidam com a realidade e às vezes têm dificuldade com essas linguagens muito sutis, né, de alguns grandes mestres. Não, ele fala diretamente, e mais, ele explica tudo. E claro, em linguagem plana, ele explica inclusive por que a realidade funciona como funciona, por que onde estão as falhas da relatividade, onde estão as vantagens e as falhas da quântica, e como que a física digital explica tudo isso sem o menor problema, né? Sem nenhuma, porque My Big Toe é física digital, né? Está falando que a realidade é virtual e digital, baseada numa consciência digital que gera tudo como informação. Então é física digital baseada em consciência. Agora ele explica tudo isso de uma forma plana, não se trata de um livro científico, físico, é um livro sobre consciência e sobre nós mesmos, que explica inclusive a ciência e a física, a quântica, explica tudo, né? Todas aquelas coisas estranhas da física quântica não são estranhas, para a física digital elas são normais, né? Você colapsar uma onda é renderizar, trata-se de você renderizar a imagem que antes era potencial em algo que você vê tridimensionalmente. Então, da mesma forma que você renderiza aqueles zeros e uns do computador na imagem da tela, ok? Então é isso. My Big Toe é minha grande teoria de tudo, ela explica tudo absolutamente sobre nós, o nosso funcionamento, a nossa interação com a realidade, de uma forma a nos ajudar a que isso, possamos lidar melhor com isso, possamos jogar melhor esse jogo e ter mais felicidade como resultado, mais tranquilidade, mais alegria, mais paz, tá? Mais êxito, né? Naquilo que realmente importa para o ser que realmente somos. Então, entender isso também é parte do jogo. Então, é uma visão super ampla, é um mapa da realidade que te ajuda a caminhar por ela em linguagem simples. Não se trata de equações, por favor. Não é porque o Tom é físico, ele é um estudioso de 40 anos, apesar de ser um físico, da consciência. E é sobre consciência e sobre nós mesmos que ele fala. E ele fala também sobre a física, como uma consequência, porque a teoria que ele desenvolveu para explicar a consciência também explica a física quântica, também explica a relatividade, mas sem entrar em qualquer equação, porque senão nós não somos cientistas, nós não vivemos isso, equações não resolveriam nada para nós. O que importa para nós é entender como uma coisa funciona, ok? Então é disso que trata My Big Toe, um mapa da realidade, o melhor que eu conheço, né? E
muito profundo, muito detalhado, muito esclarecedor, e ninguém, eu boto fé aqui e dizer que ninguém tem um mapa como esse do Tom, ok? E que foi o que me empolgou demais para traduzir isso e trazer para vocês, porque as pessoas aqui não tinham acesso, né? Um negócio fantástico desse rolando e está em inglês e 90% da população não tem acesso. Então espero que isso ajude vocês, que essas explicações ajudem quem se interessar pelos livros, saiba que não é um livro de equações, é um livro baseado em método científico, mas sobre conclusões, né, sobre como ele chegou a essas conclusões e como elas podem ser úteis para você, que é o que importa. Né? De nada importam equações para você. Né? O que você usa equação no seu dia a dia? Nada. Isso é coisa dos engenheiros e dos físicos no seu dia a dia específico de trabalho. Né? Então não é um livro técnico, tem base técnica, isso fica evidente e claro, mas o que importa são as conclusões e os caminhos apresentados para esse mapa, tá bom? Gente, espero que tenha sido útil essa hoje e um bom dia para vocês, um bom fim de semana.